Olá, hoje vamos estudar a equação geral do gás perfeito e a equação de Clapeyron, tá? Dando continuidade ao nosso estudo sobre gases. Essa aqui é a parte 2. O princípio de Avogadro. Volumes iguais de quaisquer gases medindo nas mesmas condições de temperatura e pressão, ele contém o mesmo número de partículas, seja esta átomo ou moléculas, tá? E a quantidade de matéria é chamada de mol. Então, mol é uma quantidade de matéria de uma substância que contém o mesmo número de partículas quanto o número de átomo existente em 0,012 kg de carbono 12. Então, a quantidade aqui de mol é de 6,022 vezes 10 a 23 átomos, tá? Então, essa aqui é a quantidade de mols. E a constante de Avogadro. Pela definição de mol, podemos concluir que o número de partículas existente em um mol de matéria também é extremamente grande, tá? Muito grande a quantidade. Esse número é conhecido como constante de Avogadro e é representado pela letra N e Na, tá? Esse A aqui é subscrito. A constante de Avogadro tem um valor determinado experimentalmente, sendo exatamente, tá, ou aproximadamente 6,02214 vezes 10 a 23 mols a menos 1. Mas para os cálculos vamos utilizar então a forma reduzida, que é 6,0 vezes 10 a 23 mols a menos 1. A quantidade total de matéria em uma amostra é calculada pela fórmula. Então essa fórmula aqui, ó, N, que é o número total de matéria, é igual ao Nzinho, né, que é o número, que é a quantidade, né, de matéria em si. E isso aqui é a quantidade total, isso aqui é a quantidade de matéria. E esse Na aqui é a constante de Avogadro, que é esse número aqui, ó, 6 vezes 10 a 23. Então aqui temos a quantidade de matéria, isso aqui é a quantidade total de matéria, tá? Então N é o número total de matéria, N é a quantidade de matéria e o Na é a constante de Avogadro, que é esse número fixo, ok? Então, a massa molar de um conjunto que contém um mol de entidades elementares é denominada de massa molar. Então, a sua unidade de medida é gramas por mol. Assim, a massa molar do hidrogênio, que é o H, é de 1 grama por mol. E do oxigênio, que é o O, é de 16 gramas por mol. E da água, que é H2O, é 18 gramas por mol. Então, temos aqui, então, do hidrogênio, que é 1, né? E do oxigênio, que é 16. Mas como só temos um oxigênio, temos 2H, então 2H é 2 e o O 16. Então, 16 mais 2 igual a 18. Então, aqui temos a massa molar já da água, ok? Conhecendo a massa molar M e a massa M de determinada amostra de substância, podemos calcular a quantidade de matéria N dessa amostra por meio de uma razão. Dessa razão aqui, ó, N igual a M, que é a massa, dividido pela massa molar. Então, aqui a quantidade de matéria, que é em mols, né? A unidade de medida do N aqui é em mols. O M aqui é a massa em gramas. E a massa molar é gramas por mol, tá? Que é a massa molar. Que é esse valor daqui que vem pré-determinado. Então, vamos para um exemplo aqui, ó. A massa molar do gás oxigênio, que é o O2, é M igual a 32 gramas por mol. Essa aqui é a massa molar do hidrogênio. Se a massa de determinada amostra de O2 for a massa, né, for M igual a 160 gramas, podemos calcular a quantidade de matéria N e a quantidade total de matéria N, que é o N maior, né, nessa amostra, dessa determinada amostra, né? Então, vamos colocar os dados aqui. Então, nós estamos calculando aqui, então, a quantidade de matéria, né? Temos a massa e temos a massa molar. Então, vamos jogar nessa fórmula aqui, para achar esse N aqui. Então, temos a massa aqui, 160, dividido por 32. Então, o número de matéria ali, então, é de 5 mols, tá? Então, esse N aqui, ó, é 5 mols. Agora, ele quer saber a quantidade total, né? A quantidade total de matéria nessa amostra. Então, vamos usar essa fórmula aqui da quantidade total. Já temos o N, né, que é o 5, e a constante de Avogadro ela é fixa, né? Ela vale 6 vezes 10 a 23. E o mol é 5, então multiplica esses dois aqui, ó, 5 vezes 6.
5 vezes 6 é 30, então 30 vezes 10 é 23 unidades. Então, isso aqui é a resposta, tá? Então, esse N daqui, ó, é a resposta para essa questão. Agora, vamos para a equação de Clapeyron. A relação entre pressão, temperatura e volume é proporcional ao número de moléculas do gás e não à sua massa, tá? Então, assim, o físico francês Paul-Émile Clapeyron, de 1799 a 1864, ele estabeleceu uma equação que ficou conhecida como a equação de Clapeyron ou equação dos gases ideais, tá? Então, essa aqui é o PV igual a nRT, tá? Tem uns minimônios dela aí na internet, quem procurar vai achar, tá? Em que o R, esse R aqui, ele é uma constante, tá? A constante universal dos gases, tá? Então, ele vale 0,082, aqui no caso, atmosfera por litro, por mol. Então, isso aqui é a pressão, tá? Por volume. Aí, aqui é a quantidade de matéria, né? Vezes a temperatura. Então, isso aqui é a constante universal dos gases. Lembrando que temperatura é sempre em Kelvin. A pressão em atm, pode ser milímetro por mercúrio, etc. Agora o volume, temos um litro, temos o metros cúbicos, temos centímetros cúbicos, tá? Temos o ml. E o N é a quantidade de matéria em mols, tá? Para essa fórmula aqui, então, temos as unidades aqui, ó. Temos as unidadezinhas e temos as terminações de cada uma. Então, vamos para um exemplo aqui. Determina a temperatura, né, de 2 mols de um gás perfeito que está no interior de um recipiente de 40 litros de capacidade, sob pressão de 1,64 atm. Aí ele deu um dados aqui que é a constante, né, que a constante é de 0,082. Aqui no caso seria a pressão. Isso aqui é a constante universal dos gases, tá? Para a constante dos gases ideais, então a gente vai usar esse R aqui, tá? Então você tem que prestar atenção aqui, quando ele dá a constante desse valor aqui, no caso para ATM, ele vai ser sempre esse valor. Vamos ter outros valores aí mais para frente, tá? Depois a gente vai conhecer aqui outras constantes, mas muito parecidas, só vai mudar as unidades em base 10, tá? Subindo para a base 10 ou tirando da base 10. Então, primeiramente, temos que separar esses dados aqui da questão, né? Vamos ver quem é quem aqui para poder separar ele aqui. Separando, temos a pressão é 1,64, né, atm. Temos aqui o volume 40 litros. Aqui nós temos a constante, que é 0,082. Temos aqui a quantidade de matéria, né, que é 2 mols. E temos procurando, então, a temperatura. Quer saber qual que é a temperatura desse gás, então. Então, aqui no PV igual a nRT, ou seja, PV nRT, vamos substituir os valores aqui, então. A pressão aqui é 1,64 vezes 40. Aqui o número de mols é 2, a constante é 0,082. Então, só multiplica esse com esse e esse com esse. Multiplicando esse com esse, deu 65,6. E o 2,0,082 deu 0,164. Este aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, T igual a 65,6 dividido por 0,164. Dividindo, deu um valor de 400 Kelvin. Então, essa aqui é a resposta dessa temperatura. Tá? Vamos para a próxima. No terceiro exemplo diz, determine a quantidade total de matéria presente em um gás perfeito que está no interior de um recipiente de 15 litros de capacidade sob pressão de 4,1 atm a uma temperatura de menos 23 Celsius, dados a constante 0,082 para o gás ideal. Então, aqui ele te deu então, a temperatura aqui em Celsius. Então, primeiramente, nós temos que separar esses dados e prestar atenção na temperatura. A gente sempre usa a temperatura em Kelvin. Então, aqui, ó, menos 23 mais 273 deu 250 Kelvin. Então, já está transformada então, a temperatura. Temos aqui a constante de Avogadro, né, porque no final ele quer saber, determina a quantidade total de matéria. Né? Então, ele quer saber a quantidade total. Então, primeiramente, nós temos que achar esse N aqui, né, para depois jogar naquela outra forma da quantidade total, lá que é o N igual a N vezes a constante de Avogadro. Então, aqui, a pressão nós temos e temos o volume.
Então, multiplica esse com esse também, né? Então, multiplicando esse com esse, deu 61,5. Multiplicando esse com esse, deu 20,5n, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Então, 61,5 dividido por 20,05, então 20,5. Multiplicando e dividindo, então deu 3 mols. Agora a gente vai ter que usar essa outra fórmula aqui para a gente achar a quantidade total de matéria presente, tá, nesse gás. Então, nós temos a constante aqui e temos a quantidade de matéria. Então, só substituir. 3 vezes o 6, então deu 18. 18 vezes 10 é 23 unidades de matéria, a quantidade total de matéria presente, então, nesse experimento. Então, a lei geral dos gases, tá? Aqui a gente vai estudar, então, a equação que envolve as variáveis de estado, que é pressão, temperatura, volume, né, dos gases de água, conhecido como a equação geral dos gases, que é essa PV sobre T, né, que é P1 vezes V1 sobre T1, e é P2 vezes V2 sobre T2. Então, temos aqui a pressão inicial, o volume inicial e temperatura inicial. E no segundo lado, que é o segundo membro, temos a pressão final, volume final e temperatura final também, tá? Lembrando que a temperatura é sempre em Kelvin. Se estiver em Celsius, tem que fazer a conversão, tem que transformar. Então, no exemplo, mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio, né, que é o H2, e o valor encontrado foi de 27 graus Celsius a 2,5 atm. O novo volume desse gás a 87 graus Celsius e 1,5 atm de pressão será de... Então, quer saber o novo volume. Então, volume 2, a parte 2. Então, primeiramente, vamos separar os dados aqui. Nós temos aqui, então, um volume, né, de 20 e temos uma pressão inicial de 2,5 atm. E a temperatura inicial é de 27 graus Celsius. Lembrando que tem que somar, tá? Não pode ficar em graus Celsius, então eu tenho que converter ele para Kelvin. Então, só somar isso aqui com 273, está pronto, 300 Kelvin. Na pressão 2, temos 1,5 atm. Ele quer saber o novo volume, então o volume final ele quer saber. Aqui a temperatura é de 87 graus Celsius, então tem que somar com 273. Somando com 273, deu 360 Kelvin. Então, substituindo na fórmula aqui P1 vezes V1 sobre T1 e P2 vezes V2 sobre T2, que essa é a forma da equação geral dos gases, tá? Substituindo os valores aqui, tudo pronto. Agora é só multiplicar. 2,5 vezes 20 deu 50. Esse aqui só repete. Agora faz uma multiplicação cruzada aqui, ó, 50 vezes 360 e 1,5 vezes 300. 1,5 vezes 300 deu 450 V2. 50 vezes 360 deu 18.000. Este aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, 18.000 dividido por 450 deu um valor de 40 litros. Então, essa aqui é a resposta para o nosso problema. Vamos para o nosso último exemplo. No exemplo 5, calcule a temperatura inicial de uma transformação gasosa que inicia com volume de 5 centímetros cúbicos de um gás a pressão de 1,2 atm. Elevando a sua pressão para 3 atm, o volume reduz para 4 centímetros cúbicos e sua temperatura atinge uma máxima de 350 Kelvin. Então, primeiramente, temos que separar os dados da questão. Tá? Então, aqui separando os dados, temos pressão inicial 1,2, volume inicial 5 e a temperatura inicial nós estamos procurando. Então, a pressão final é de 3 atm, o volume final é de 4 centímetros cúbicos e a temperatura final são de 350 Kelvin. Então, substituindo aqui na fórmula, P1 vezes V1 sobre T1, P2 vezes V2 sobre T2. Substituindo tudo aqui na fórmula, temos 1,2 vezes 5 sobre T1. E o 3 vezes 4 dividido por 350. Então, faz primeiro as multiplicações, né? Então, esse aqui vezes 5 deu 6, 3 vezes 4, 12. Multiplicando cruzado aqui, 12 vezes T1, 12T1. 6 vezes 350, 2.100. Este aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, T1 igual a 2.100 dividido por 12. Então, deu mais ou menos a temperatura de 175 Kelvin. Então, essa aqui é a nossa resposta, tá?
Então é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Até a próxima. Tchau.